Meu nome é Pedro Henrique. Vamos falar mais uma vez sobre o caráter de Jesus Cristo, só que desta vez a quinta parte. Vamos estudar a Palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 até o 46, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Né? Então, graças a Deus, mais uma vez, por essas maravilhosas palavras, né? Aqui mais uma vez vai falar sobre o caráter, as características, né? Como era que o Senhor Jesus vivia e como é que Ele quer que todos os homens vivam hoje, né? Estas palavras que aconteceu aqui, o irmão Mateus, né? Escreveu até chegar nos dias de hoje aos nossos ouvidos. Então aqui está falando, né? No versículo 31, né? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele. Né? Então está falando quando o Senhor Jesus voltar para estabelecer o seu reino, né? Para estabelecer o milênio de Deus, né? Ou o milênio do Senhor Jesus Cristo. Né? Então o seu reino, né? O reino de Deus ainda não foi materialmente estabelecido, né? Mas vai ser. Nós vamos, aqueles que forem salvos, irão participar do reino do Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, né, que o Senhor Jesus, quando ele voltar com os seus anjos, né, ele vai se assentar no trono da sua glória. E lá, após isso, ele vai e todas as nações serão reunidas diante dele, né? Brasil, Argentina, Estados Unidos, África, né? Os países asiáticos, né? Israel e todos os países do mundo, o Senhor Jesus vai estabelecer, irmão, o seu reino aqui, né? Com o começo do seu reino é aqui e após isso irá para um plano e um projeto espiritual, né? Mas o milênio já começa aqui. Aqui diz que todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas, né? Então, o Senhor Jesus, aqui nesta parábola, né? Comparando aqui com esse rei, vai falar mais um pouco na parte embaixo, né? Ele vai apartar uns dos outros, como o pastor, já está dizendo aqui, aparta dos bodes e as ovelhas. O versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então aqui, amados ouvintes, amados irmãos, né? Já está falando mais uma vez da condição da salvação do homem
e da condição da perdição do homem, ou da não salvação do homem, né? Aqui não está falando de nenhuma regra, né? Aqui não está falando de nenhuma doutrina religiosa ou doutrina de alguma religião. Aqui não está falando de nenhuma lei, né? Aqui não está falando, irmão, de nenhum ritual religioso. Aqui não está falando que para ser salvo precisa se vestir de alguma maneira, né? Aqui não está falando que para ser salvo precisa ser batizado, né? Aqui não está falando que para ser salvo precisa participar, por exemplo, de uma ceia ou de algum ritual religioso. Aqui não está falando, né, que para me ser salvo, né, para me ser fiel a Deus, eu preciso dar o dízimo, né? Não está falando. E aqui vai falar da salvação e da condenação eterna. O versículo 34 diz que o rei, né, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, irmãos, desde a fundação do mundo, tem um reino preparado para o povo, né? Para aqueles que praticarem, para aqueles que vão ter um viver de Jesus, destas palavras, né? Que vão viver estas palavras nas suas práticas, no seu dia a dia. Diz assim a condição da salvação: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando, Senhor? Né? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Né? Então, irmãos, dá para perceber, né? Dá para notar, dá um fraco entendedor, ele já sabe, ele já nota só por estas palavras que a salvação, ela não é verticalmente, né? A salvação não se busca olhando para o céu e fazendo talvez uma simples oração de alguma regra religiosa, né? Muitas vezes, irmão, o fermento, né? A falta de conhecimento, a falta de entendimento é tão grande, né? Que as pessoas, a maioria delas, estão buscando a salvação, trocando por uma regra, por um ritual, por um comparecimento a um culto, ou talvez a uma missa, né? Todo dia, toda semana, ou talvez ali 2 vezes por semana. Então, a busca da salvação, né? Como é que eu obtenho a salvação para a minha vida, né? Como é que eu obtenho o caráter de Cristo na minha vida? Não é através de um local religioso, não é através de um cumprimento de dogmas ou de regras, não é através de um culto vertical, mas é, através de um culto horizontal. Ô irmão, e o que é o culto horizontal? Olha aqui, está dizendo, o culto horizontal está aqui, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então, o culto horizontal é a prática do serviço, né? É o amar o próximo como a si mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas, é a prática com o meu próximo das coisas de Deus, né? É eu servir ao meu próximo, é eu perdoar o meu próximo, é eu ter misericórdia dele, é eu ajudar ele nas difíceis horas do meu próximo. E isso verdadeiramente é o culto racional ou o culto horizontal. Desta forma, eu obtenho a salvação de Deus e eu tenho verdadeiramente o passaporte para entrar no reino de Deus. Ou a passagem, né? Ou o vale, ou a condição de entrar no reino de Deus através dessas palavras. E aqui diz o versículo 40, o próprio Senhor Jesus, né? O irmão Mateus escrevia aqui do que o Senhor Jesus ali estava falando da vida dele, né? Dizendo que os acontecimentos dele, o versículo 40. E respondendo o rei, lhes dirá, o rei aqui é o Senhor Jesus, né? O Senhor Deus, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes
a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então a prática, irmão, do amor, né? A prática do servir ao próximo, né? A prática de ter misericórdia do meu próximo, né? A prática do culto verdadeiro, que é o com os seres humanos aqui na terra. Essa prática nos conduz à passagem da vida eterna, à condição da salvação eterna. Olha, irmãos, olhe que o que estão pregando, o que estão ensinando aí é mentira, irmão. Eles estão ensinando que é através de uma regra, né? Eles estão ensinando que é através de uma doutrina, eles estão ensinando que é através de um ritual religioso que o homem alcança a salvação, pegando versículos isolados, né? Não pegando os estudos, não pegando o versículo completo, a história, o sentido da parábola para ensinar o povo, mas estão pegando versículos isolados, né? E fazendo um marabalismo com a Bíblia e tentando enganar o povo, né? Para o seu bel prazer, né? Por causa da sua soberba, por causa de interesse material, muitas vezes com o dízimo, muitas vezes com as ofertas, né? Muitas vezes hoje dá a entender, né? As religiões está sendo um meio de vida, não um meio de conduzir as pessoas a Cristo, mas um meio de conduzir as pessoas a exaltarem outro, né? As pessoas a reverenciarem outro, a colocarem outros em um determinado lugar que Deus não quer e não tem colocado o homem, né? Então o versículo 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. E nós recapitulando aqui, né, no começo diz que os servos, as ovelhas vão estar à sua direita, né? Mas os bodes à sua esquerda. E aos bodes ele vai dizer isto: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque essas pessoas que vão estar, né? Essa palavra aqui é profética, ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, vão estar do seu lado esquerdo e vão receber do próprio Deus essa mensagem, né? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, né? Então aqui é a condenação eterna para aqueles que foram bodes, né? Então os bodes, irmãos, não é aqueles que não cumprem uma regra religiosa, né? Os bodes não é aqueles que não dão dízimo, por exemplo. Os bodes não é aqueles que nunca foram batizados, que nunca participaram de uma ceia religiosa, que nunca compartilharam de algum templo ou de algum serviço religioso ou de alguma igreja. Os bodes não é esse. Os bodes são aqueles, olhe lá, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão e não me visitaste. Esses são os bodes. Então, em outras palavras, né, irmão, os bodes, dá a entender, são aqueles que não praticaram o amor com o seu próximo, não praticaram no seu dia a dia, né, com o seu vizinho, no seu trabalho, com os seus amigos, com os seus familiares, o serviço da misericórdia de Deus, né? O serviço do perdão de Deus. Foi aqueles que não serviu a ninguém, foi aqueles que quiseram nas suas práticas, no seu cotidiano ser maior do que o outro, né? Foi aqueles que quiseram ser servidos e nunca prestaram serviço de misericórdia a ninguém, né? Aqui diz: porque tive fome, porque tive sede, porque não me deste de beber, né? Já está dizendo aqui, irmão, porque foi aquele que não praticou o amor de Deus, né? Foi aquele que não teve um viver do Senhor Jesus na sua vida. E isso verdadeiramente é o viver de Jesus, né? É as práticas do amor de Deus em sua vida. Então o que é, irmão, o viver em Jesus? O viver em Jesus não é um ritual de oração. O viver em Jesus não é um ritual de jejum, irmão, não é isso. O viver em Jesus é a prática do amor com o seu próximo, né? Se eu pratico, né, com os meus familiares,
se eu pratico com o meu próximo, com o meu vizinho, né? Se eu pratico lá com meus amigos ou colegas de trabalho, o serviço do meu próximo, se eu pratico o amor de Deus, né? Se eu sirvo as pessoas, eu estou pronto a ser um serviçal para todos os seres humanos, eu vou ser salvo. É isso que a palavra está dizendo aqui. Mas para mim, irmãos, obter essas práticas, né? Tem um porém, Deus precisa interiormente, no meu íntimo, né? Fazer um milagre em minha vida, fazer com que eu nasça da água e do Espírito, fazer com que eu seja gerado, né? Fazer com que eu seja transformado interiormente, fazer com que o meu caráter, as minhas características, os meus pensamentos, os meus ouvidos, os meus olhos, o meu entendimento seja modificado pelo entendimento e pelo caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, esse milagre, só quem pode fazer é Deus. Peça a Deus, né? Vamos pedir, vamos orar, irmãos, e pedir a Deus, vamos perseverar, vamos ter fé para que Ele venha fazer com que a gente seja verdadeiramente um escolhido, né? Com que a gente possa estar na fileira dos salvos, né? Como é que eu vou saber se eu estou na fileira dos salvos? Se nas minhas obras, né? Se na minha vida, se no meu cotidiano eu estou tendo essas práticas aqui, as práticas do Senhor Jesus, né? As práticas do irmão Paulo, as práticas do irmão Pedro, as práticas do irmão Lucas, as práticas do irmão Mateus, depois do seu novo nascimento, né? Depois do novo nascimento, né? Que o Senhor Jesus teve um encontro verdadeiro interiormente com esses homens tiveram essas práticas nos seus dias a dia. E a Bíblia diz aqui mais, né? Que no versículo 45, então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Então, irmão, aqui está falando de uma prática de amor, né? De uma prática de serviço, né? Aqui está falando para eu ajudar, né? Aqueles que têm fome, principalmente fome espiritual e também fome material. Aqui está dizendo, né? Para eu praticar também, eu dar água àqueles que estão com sede da palavra de Deus, né? Com sede das coisas espirituais e também com sede de água material. Aqui está falando, né? Para eu hospedar o estrangeiro espiritualmente e materialmente. Aqui está falando para eu dar roupa àqueles que estão nus. Aqui está falando, né? Para eu visitar os enfermos e aqueles que estão presos espiritualmente. Muitas vezes, irmão, não é talvez para me visitar, e também é e não é visitar uma pessoa lá do hospital, né? Ou talvez um presidiário, é também, mas aqui está falando muito mais visitar aqueles que estão presos espiritualmente, aqueles que estão doentes espiritualmente, e também, né? Eu visitar materialmente aqueles que querem, né? Uma visita, aqueles que querem verdadeiramente também sair da prisão espiritual, porque muitas vezes, materialmente falando, né? A gente precisa ter muita sabedoria para discernir aqueles que só querem ajuda material. E aqui está falando, primeiramente, né? De uma ajuda espiritual, de um serviço espiritual e também de um serviço material. Mas aqueles que só querem também receber materialmente aquele serviço, não é disto que o Senhor Jesus está propondo para a salvação eterna das suas práticas, né? O Senhor Jesus está falando das duas formas, né? A prática, a libertação espiritual e também o serviço material para aqueles que desejam servir a Deus, né? E diz aqui no final, né, que e não te servimos. Olha o que é que diz, e não te servimos, versículo 44. E o final do 45 diz, em verdade vos digo, que quanto a um destes pequeninos não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então aqui, irmãos ouvintes, está falando, né, da condição da salvação e da condição da condenação eterna, né? Mais uma vez eu digo, vamos refletirmos, vamos entender os mistérios, né, do Novo Testamento, os mistérios de Deus, né, para que a gente verdadeiramente possa entender como é que serve a Deus, né, quais são as práticas, né, como verdadeiramente é o culto a Deus, né, o culto a Deus, irmão.
não é seguindo regras, né? Não é seguindo um determinado local ali de cultuar a Deus verticalmente, mas o culto a Deus verdadeiramente está nas práticas do dia a dia, né? Nas práticas eu de manhã, quando eu me acordo, eu à tarde, eu à noite, nas minhas obras, nas minhas condutas com o meu próximo. Verdadeiramente, isso é o culto a Deus, né? Verdadeiramente, isso vai nos conduzir à salvação eterna e à condenação eterna, né? Que essas palavras já possam ficar, né, no nosso entendimento, né? Na nossa mente, na nossa compreensão, para ver se as escamas podem sair dos nossos olhos, né? E devagarzinho, né? Isso é um processo lento, né? Nós possamos praticar essas palavras no nosso dia a dia, né? Eu já agradeço a todos, né, que estão nos assistindo e vão nos assistir, e também eu já também agradeço a todos que têm perseverado em lutar para viver a palavra de Deus, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.